Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre menopausa e infecção urinária. Eu estou aqui com o Dr. Assis, é ginecologista, especialista em sexualidade humana, e eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho melhor para vocês. Bom, meu nome é Francisco de Assis, eu sou ginecologista há 45 anos, trabalho em Itajubá. Sou formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá. Passei um período em São Paulo e desse período de São Paulo para cá vim para Itajubá. Eu gosto muito da prática da ginecologia cirúrgica e também me dedico bastante à questão hormonal. Fala um pouquinho para a gente, doutor Assis, sobre a questão hormonal. O que a gente trabalha hoje, o que a gente pode falar para o pessoal sobre... Eles têm muito medo ainda é um tabu, né, quando a gente fala de hormônio. Existe uma diferença muito grande entre hormônio e medicamento à base de hormônio. Quando a gente fala hormônio, a molécula é pura, ela é genuína, ela é exatamente igual à molécula que o corpo humano produz. Remédio à base de hormônio, a molécula é semelhante, contudo, ela não é exatamente igual. Por isso que a gente usa para o hormônio natural, o hormônio que eu produzo, que a Vanessa produz e que todas as pessoas produzem, a gente chama de bioidêntico. Que são exatamente iguais ao que a gente está produzindo. Exatamente, isso ele é igual, ele é produzido através de uma raiz mexicana e consegue-se dar a mesma formulação química, o mesmo desenho químico da molécula que o corpo humano produz. Fala uma coisa para mim, quando a gente fala em menopausa, a partir de quantos anos a mulher já, medianamente, a mulher entra nesse estágio? Normalmente, a menopausa vai acontecer entre 45 e 55 anos. Obviamente que existem exceções. A menopausa naturalmente vai acontecer então, bem frisando bastante, entre 45 e 55 anos. A menopausa é o nome da última menstruação. E existe um período pré-menopausa, onde os sintomas já começam a acontecer. E existe um período pós-menopausa, onde os sintomas vão se modificando um pouco, mas a menopausa propriamente dita, que é a última menstruação, vai acontecer muito provavelmente entre 45 e 55 anos. Então eu vou falar que a menopausa quando a última menstruação que foi regular ou a última menstruação mesmo? Não, o último sangramento. Tá, aí eu já... Você deixa um período de 1 ano após a data desse último sangramento para você caracterizar como menopausa. Quer dizer, não sangrou mais dentro de 1 ano, então é aquela data que você considera. Entrou na menopausa. Aconteceu a menopausa. Mas o mais importante não é a menopausa em si, a última menstruação. O importante são os períodos antes da menopausa e o período pós-menopausa, que é muito rico em sintomatologia, muito rico em sinais. Esses sintomas, na maioria das vezes, prejudicam muito a vida laboral da mulher, e traz uma série de consequências em decorrência da insuficiência ovariana que se estabelece, de uma insuficiência na produção dos hormônios chamados hormônios esteroidais. É isso que eu ia te perguntar. Então, o que são as principais queixas das mulheres? A gente vê o pessoal falando muito em calorão, né, os fogaços, ressecamento. O que isso impacta, principalmente na vida sexual da mulher? O que ela pode fazer para melhorar isso? Sintoma seria o fogacho, que é um calor intenso, repentino, acontece tanto durante o dia como no período noturno. Às vezes ela acorda com aquele calor intenso e junto com esse calor, normalmente tem uma sudorese, ele pega do tórax para cima, normalmente. É um sintoma muito desagradável. E os outros sintomas, a irregularidade menstrual, né, se ela pode menstruar ou de mais ou de menos, tá? As duas situações podem acontecer. Depressão, tristeza,
queda da libido, do interesse pelas questões da sexualidade, pela sua própria sexualidade. E esse ressecamento vaginal. E da pele também. Ressecamento da pele, queda de cabelo. Queda de cabelo. Então tem uma série de sintomas muito desagradáveis para a mulher. Fragilidade de unhas também? Também. E tudo isso é passível de cuidado, de tratamento. É como se fosse um indivíduo que descobriu que ele tem um defeito na vista, ele vai lá e põe um óculos. Tá? Então, se você identificou que tem uma queda na sua produção hormonal, isso você tem os sintomas e tem a sua faixa etária para você ir medindo essas mudanças. Tá na hora de procurar socorro, tá na hora de usar a medicina a seu favor, né? A medicina a seu favor, a farmacopeia a seu favor. Por isso que é importante fazer uma visita ao ginecologista uma vez por ano, para a gente tratar da saúde né, genital e também, dependendo da idade, já começar a perceber sintomas através de exames também? A visita ao ginecologista, ela é necessária por vários motivos, né? Estabeleceu-se uma regra, mais ou menos, de se fazer uma consulta uma vez por ano, com o Papa Nicolau, né, a prevenção, que é a prevenção do câncer de colo, no exame de mamas, etc. Na questão quando a mulher se aproxima da menopausa, ela deve procurar quando ela identificar essas irregularidades, irregularidade da menstruação, irregularidade do humor, irregularidade da sua disposição física. Então ela identificou esses sintomas, ela está na idade que corresponderia normalmente à menopausa, ela deve levar esse seu pleito, esses seus sintomas para um profissional. E esse profissional, o mais adequado é o ginecologista. Tá, então a gente pode falar que a partir dos 40 e pouco, já tem que ficar esperto nos sintomas, já tem que tomar mais cuidado, mais atenção. A idade, então, digamos assim, se a gente for estabelecer a questão idade é mais ou menos entre 45 e 55 anos. Mas, independente disso, ela deve ficar atenta com a questão dos sintomas. Se ela apresentar sintomas antes de 30, antes de 35 anos, ela tem que também já procurar. Existem casos de menopausa estabelecidos, às vezes, com 20 anos de idade, com 25 anos de idade. Existem casos de pessoas que passam por tratamentos outros que vão influenciar no início precoce da menopausa. Tá, e aí também eu vou ter uma queda, né, na produção estrogênica, e isso também afeta os ossos? Aumenta o risco de osteoporose? O que eu falei, vamos chamar atenção para essa questão. Existe o período pré-menopausa, que tem um grupo de sintomas, e tem o período chamado pós-menopausa, que também tem uma série de sintomas. No período pós-menopausa, como a mulher está já há um tempo, às vezes prolongado, sem os hormônios, e a falta dos hormônios esteroidais interfere diretamente na perda de massa óssea, massa muscular e massa colagenosa, que a gente usa esse termo também. Então, ou seja, sem hormônio, o processo de envelhecimento físico fica extremamente acelerado. Então, o que nós queremos? Nós queremos que a pessoa tenha o máximo de saúde possível. Para que a mulher tenha bastante saúde, ela não pode ter perda de massa óssea, ela não pode ter perda de massa colagenosa, ela não pode ter perda de massa muscular. Então, como que se corrige isso? Hoje, consegue-se suplementar, completar a necessidade de hormônio que a mulher tem. Ela chegou na menopausa, ela parou de produzir hormônio, hoje você tem substâncias absolutamente positivas que suprem essa necessidade. Não confundir essas substâncias com as substâncias que são parecidas com o hormônio, mas não são hormônio. Essas são prejudiciais à saúde. Isso tem trabalhos na década de 90 do século passado, né,
1990 a 2000, que identificaram os malefícios desses remédios à base de hormônio e não hormônio. Então essa confusão é que às vezes criou um medo na população em geral. Tá. E se a pessoa já está nessa condição, ela já está na menopausa, ela já parou de menstruar e ela não procurou, e ela consegue pelo menos minimizar esses efeitos? Ela resolveu procurar agora, viu esse vídeo e falou assim, vou lá procurar, mas já faz um tempo que ela está nessa situação. Em qualquer momento, Vanessa, Tá. ela pode procurar antes de acontecer a última menstruação e pode procurar em idade avançada. Eu vou citar um exemplo, esse eu posso citar, que é o exemplo da minha mãe, que ela tinha uma dificuldade muito grande de sair do quarto dela e ir para a sala de televisão. E não usava o hormônio, não queria usar. A partir do momento que ela começou a usar, com mais ou menos 78 anos, digamos assim, um pouco atrasado, né? Ela conseguia fazer toda a sua movimentação sozinha, sem nenhum amparo, sem necessidade. Tinha uma muletazinha lá, mas era uma coisa só para dar uma garantia. Então, a qualquer momento, mesmo já com um tempo de menopausa, mais de 5 anos, mais de 10 anos de menopausa, a qualquer momento existem vantagens do uso dos hormônios esteroidais. Então, dá tempo da pessoa Sempre dá tempo. corrigir. Sempre dá tempo. É bom lembrar que cabe ao profissional escolher a melhor dosagem, a melhor composição. Na maioria das vezes você não precisa usar todos os hormônios simultaneamente, basta você usar os que estão na parte mais alta da cascata esteroidal. O principal hormônio desses aí é a progesterona. Por quê? Porque ela está no início da cascata e a progesterona vai se transformando dentro do nosso organismo, imitando perfeitamente a nossa fisiologia, de tal forma que, a partir da progesterona, a mulher consegue produzir todos os hormônios esteroidais que ela tem necessidade. Os estrogênios e a testosterona. E tem alguma contraindicação? Tem alguns pacientes que já tiveram câncer, estão em tratamento, que a gente não vai indicar, que no caso do senhor, não vai indicar por conta disso? No caso do hormônio bioidêntico, não existe nenhuma contraindicação. Minimamente, existe algumas pessoas que apresentam alterações vasculares, mas é uma raridade, é muito raro que isso aconteça. Por isso que você às vezes tem que selecionar o hormônio corretamente para aquela pessoa. Tá, porque a gente ouve muito... Basicamente, digamos assim, 20 anos que a gente vem usando os hormônios bioidênticos, eu conheço um caso de uma paciente que realmente nós optamos por não usar a progesterona nem o estrogênio. Aí, no caso dela, optamos em usar a testosterona. Mas... exclusivamente. Tá, então, mesmo que, lógico que é caso a caso, mas um paciente que tenha tido já um histórico de câncer ou familiar não tem... Não tem contraindicação. Não tem Pode ter tido câncer de mama, pulmão, seco, que são cânceres ligados de ovário, cânceres ligados ao uso de medicamento hormonal, não hormônio, medicamento à base de hormônio. Então, esses estão 100% contraindicados. O hormônio bioidêntico, ele pode e deve ser usado mesmo para uma paciente que já teve câncer de mama. Tá. Por exemplo, né? Então, tem que procurar o profissional, tem que fazer a consulta. Tem. E vai ser analisado e vai ver o melhor caso, o que a gente vai, né? O que o profissional vai indicar. Uhum. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho de infecção urinária. Tá. Na realidade, o assunto menopausa e infecção urinária estão bastante interligados. O que acontece na menopausa? Aonde que a falta do hormônio repercute mais rápido? É na esfera genital. E a vagina é um órgão cavitário e ele tem uma proteção natural. Essa proteção natural se dá pela renovação do tecido vaginal. E essa renovação se faz à custa dos hormônios esteroidais. Não tendo o hormônio esteroidal, a mulher vai perdendo gradativamente a sua proteção natural. Então,
Perdeu a proteção, ela tem a chamada infecção urinária ascendente. Infecta primeiro a cavidade vaginal, depois da cavidade vaginal vai pegar uretra, bexiga e pode pegar até as estruturas mais altas, que é o caso de ureter e rins, né, que seria a pielonefrite. O mais comum é ela ter infecções urinárias chamada ascendente. 99% das infecções em mulher é primeiro uma infecção vaginal e depois uma infecção da bexiga, tá? E você recompondo a capacidade hormonal dessa mulher, ela volta a ter proteção vaginal e a chance dela ter infecção diminui assustadoramente, tá? Em situações de pessoas que estão mulheres em idade mais avançada, você pode associar outros produtos protetores. O mais famoso deles, o mais conhecido é o cranberry, que você pode usar. Mas nós temos recentemente usado a demanose, que é uma pentose, um açúcar, né? É um açúcar que ele vem na forma de óleo ou na forma de gel, que também pode ser usado como complemento da higiene pós-evacuação e da higiene vaginal. Então, esse conjunto, assim como pode ser usado via oral também. Né? Esse conjunto de ações protege essa mulher da possibilidade de infecção urinária. Principalmente as de repetição? Principalmente as infecções repetitivas, né? Então, se você trabalha com esse conjunto de armas, você consegue evitar que ela tenha que usar antibiótico, por exemplo. Que dá uma judiada no intestino, né? Uhum. E quando a gente fala dessa infecção, por exemplo, em mulheres mais jovens, tem algumas causas que são mais comuns? Como eu falei, 99% das infecções, mesmo em mulheres jovens, é uma infecção ascendente. Tá? Ela começa por uma contaminação do períneo. Essa contaminação do períneo leva a uma contaminação da vagina e a contaminação da bexiga. Que vem da E. coli, que é uma bactéria que vive da no E. coli, nosso que é uma intestino. bactéria que tem normalmente no nosso intestino. É uma bactéria que vem das fezes. Então, a gente pode usar, tem algumas recomendações para evitar essa situação. Uma das mais importantes que eu acho é a chamada higiene dupla. A higiene que se faz imediatamente após a evacuação, ser repetida num tempo mais ou menos de 1 a 2 horas. Você diminui também a chance de contaminação do períneo e dessa sequência, contaminação do períneo, contaminação da vagina, contaminação da bexiga. Então, essa é uma prática muito positiva. Outra prática é o uso da demanose pós-evacuação e geralmente à noite, antes de dormir. Então, a demanose é um gel, tá? Uma pomadinha, que você usa vai usar logo após a evacuação e pode usar também na hora de dormir. Isso é recomendado principalmente para as mulheres idosas. Porque as idosas têm menos proteção, mas nada impede que as mulheres jovens também adotem essa prática, que é muito positiva. Tá, e outra coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, quando a infecção já está instalada, isso é uma prevenção. Isso, nós estamos falando de prevenção. A gente está falando do tratamento. Tratamento aí... Se tiver infecção, detectou que existe infecção, antibiótico terapia. Tem que tratar. Entendeu? Tá. Agora, você não pode ficar tratando, digamos assim, você não pode tratar a dor de dente. Você tem que ir lá e consertar o dente, né? Então, a mesma coisa acontece. Você tem que tratar a infecção e depois fazer a prevenção para que outras infecções não aconteçam. Não caia no caso, por exemplo, de infecção repetitiva. Se tiver menopausa, suplementar os hormônios esteroidais. Tá? Se tiver, às vezes tem problemas que são cirúrgicos, né? Por exemplo, a incontinência urinária, uma uretra incompetente, a mulher não consegue segurar a urina. O tratamento para isso é fisioterápico e cirúrgico, ou só fisioterápico, ou fisioterápico e cirúrgico. Então, quer dizer, você tem que trabalhar bastante a prevenção. E qual que é o caminho?
são esses que nós estamos falando, é a suplementação hormonal, os cuidados higiênicos, tá? E não só por isso, né? Não só por isso. É saúde como um todo. Nós não entramos na questão da sexualidade. A mulher, quando entra no período de pré-menopausa, ela vai ficando intolerante com a sexualidade, ou por causa da dor decorrente do ressecamento vaginal. Então você pode usar produtos, a Dermanose é especialmente funcional para isso, para aumentar a lubrificação vaginal. E a suplementação com os hormônios esteroidais vai fazer com que ela mesmo recupere a sua secreção natural. E ela vai ter, então, uma umidade, vai vencer a questão do ressecamento com os seus próprios recursos. E uma vez usando corretamente os hormônios esteroidais, ela vai também recuperar o seu interesse pela sexualidade, que a gente chama de libido. É a libido, né? E a resposta sexual, a resposta erótica, a resposta orgástica também cai com a idade e a mulher recupera muito isso. E também dá para usar local o hormônio. Posso fazer um uso local para reduzir tanto o ressecamento quanto a atrofia? Pode e deve. Entendeu? A gente recomenda, ao contrário de que às vezes, eu já vi alguns colegas não recomendando o uso direto na vagina, mas a minha experiência pessoal o uso local é muito positivo. Eu recomendo assim, ó, ela pega o pump, joga na mão, pega com o dedo e massageia dentro da vagina, tá certo? E é muito melhor do que usar o aplicador, mas isso é uma opinião pessoal. Pode ser usado o aplicador, mas na minha opinião, o uso, ela mesma usando, é muito mais positivo. Então ela pode usar local e pode usar sistêmico. O sistêmico normalmente joga-se na face interna do braço, tá? A região onde não tem pelo, e faz uma fricção passando um braço no outro, e ele vai entrar transdérmico. O hormônio penetra através da pele. O hormônio bioidêntico só foi possível de ser usado e na sua plenitude quando se descobriu a forma transdérmica da aplicação. Por quê? Antes você teria que fazer um comprimido ou fazer gota sublingual e de qualquer maneira você teria uma contaminação da saliva, a despeito que a absorção sublingual é muito rápida, mas você teria uma contaminação da saliva e do suco gástrico e do trânsito hepático antes dele chegar na circulação geral. Quando ele é feito através da pele, ele chega absolutamente puro no sangue e vai fazer todos os efeitos positivos que são necessários para o organismo. Eu quero chamar a atenção o seguinte, ó, os cânceres de mama que aumentaram assim enormemente, cerca de 30% de aumento de incidência de câncer de mama, isso de forma genérica, né, sem citar aqui qualquer estatística, eles acontecem com que idade da mulher? Eles acontecem, na sua imensa maioria das vezes, da 4ª década de vida para cima, ou seja, acima de 40 anos. E o que acontece aos 40, 45 anos? A mulher deixa de produzir o seu protetor, ela deixa de produzir a sua progesterona, que é o protetor, é o equilíbrio do estrogênio. O estrogênio é mitótico, acelera as mitoses, a reprodução celular, e a progesterona controla isso. Como ela deixa de ter a progesterona, ela aumenta muito a chance dela ter as doenças por excesso de reprodução celular. Por exemplo, o câncer de mama. E quais as principais causas da infecção? O que causa infecção na mulher além dessa contaminação? Tem, tipo, tamanho de vagina, tem alguma coisa a ver, não tem? O pessoal fica um pouco confuso em relação a isso? Ou a infecção é só por conta da contaminação via períneo? Não, tem outras causas
Outras possibilidades, por exemplo, se a mulher tem rotura perineal decorrente de parto normal, não tem o fechamento, a proteção dos grandes lábios não é completa, isso é um fator de facilitação, não é uma causa direta, mas é um fator de facilitação. Agora, o principal fator de facilitação para uma infecção urinária é a perda de proteção. Em que circunstâncias que ela perde essa proteção? Uma delas nós já citamos, que é a menopausa. Ela deixa de renovar o epitélio vaginal, desaparece os chamados bacilos de Doederlein, então o pH vaginal se altera, ele fica alcalino, e quando ele fica alcalino, ele perde a proteção. Perdendo essa proteção, ela tem mais chance de infecção. Menopausa, a rotura perineal, os prolapsos, quando tanto a bexiga quanto o reto vão adentrando no canal vaginal. Isso normalmente é decorrente de parto normal, tá? E às vezes você tem mais de um fator. Você tem uma mulher que teve 4, 5 partos normais e está fazendo menopausa. Então você juntou 2 fatores, tá? E a contaminação é uma questão de orientação de prática higiênica segura. Quem tem aonde que existe uma dificuldade maior para a prática de higiene segura são com as mulheres idosas. E às vezes elas têm uma dificuldade para isso, entendeu? Então elas precisam ser assistidas. Os cuidadores têm que ser orientados para essa questão. Quando se atende uma mulher idosa, às vezes você tem que atender junto com o cuidador ou junto com um familiar para que essa prática de cuidado higiênico rigoroso seja implementada para aquela pessoa. Para ensinar, né? É. E quais são os sintomas da infecção? O que a mulher, quando ela fala, tô com infecção, o que ela vai sentir? Quais são os principais sintomas? O sintoma principal é a disúria, que é a dor para urinar. Ela sente dor na uretra, no canal, chama assim, popularmente é o canal da urina. Então ela sente dor, relata queimação e grande dificuldade para urinar. As mulheres idosas, às vezes, são assintomáticas, não têm esse sintoma de disúria. Mas as mulheres mais jovens e as mulheres em idade reprodutiva, elas têm esse sintoma, é o mais característico. Tem outros sintomas gerais, febre, alteração da cor da urina, alteração do odor que a urina traz. Então, esses são os principais sintomas. Eu chamaria a atenção para a questão da mulher idosa que, às vezes, ela tem infecção de urina e não tem o sintoma clássico, que é a disúria, e chamaria a atenção também para o sintoma de disúria na mulher jovem. A mulher jovem, quase sempre, ela tem uma disúria bem agressiva, uma dor para urinar. A disúria é igual a dor para urinar, bem agressiva. E também aqueles espaços pequenos fica com vontade para frente da hora. A impressão que você não se aliviou, não terminou de urinar, que ainda tem mais um pouquinho. E entendeu? Sangue também, presença de sangue? Pode ter hematura, quer dizer, ter presença de sangue junto com a urina. Entendeu? Então tem que ficar atento a esses sintomas, se tiver algum desses, tem que procurar também um profissional, né? E, doutor, vamos falar um pouquinho agora de sexualidade humana. Eu fiz uma consulta há muito tempo, que a minha mãe fez também, gostou muito. Até eu te falei do Atlas, é muito fácil entender, que você explica muito bem ali pra gente o que está acontecendo. E a gente estava conversando um dia sobre anorgasmia, é isso? Tá. E isso é muito comum, só que as pessoas têm vergonha, principalmente as mulheres. Infelizmente, ou até felizmente, existe sim algumas restrições a você expor as suas condições de sexualidade, né? Mas uma avaliação correta da questão da sexualidade, ela é extremamente importante, não é só para a pessoa, não. É para o casal. A sexualidade é uma coisa... A dois, né? Também. Ela está disponível para a população. Ela é um fator de agregação. Então, os casais se agregam através do desenvolvimento da sexualidade. Então, é importante a gente falar sobre isso
e a pessoa levar as dificuldades que ela tem para o profissional, porque a sexualidade aproxima o casal, ela ajuda na constituição do casal. Eu diria que são 3 fatores, e um deles é a sexualidade. O outro seria a capacidade de trabalho de ambos, e o terceiro seria a afeição. Então, se existem esses 3 fatores, a sexualidade não pode ficar... se existem esses 2 fatores, a sexualidade não pode ficar de fora, ela aproxima os casais. E algumas mulheres são anorgásticas, elas não conseguem transformar excitação em orgasmo, em clímax. Então, isso precisa ser corrigido, tá? Descobrindo-se os pontos sensíveis que toda mulher tem e que a ação direta nesses pontos vai fazer com que ela passe a conseguir transformar excitação em orgasmo. São 4 pontos principais. Um é externo, que é o clitóris, que ele fica na vulva, e 3 pontos dentro da vagina, que é o ponto G, o ponto A e o ponto C. O ponto G é mais na entrada da vagina, o ponto A é mais no fundo, e o ponto C é C de colo de útero. Então, esses pontos sendo estimulados, a mulher consegue transformar esse processo de excitação em prazer, em orgasmo. Agora, se ela não conhece essas questões, como que ela vai desenvolver isso? Ela não consegue muitas vezes desenvolver, ela não consegue perceber esses pontos. Ela não sabe que existe. Então, a partir do momento que ela está orientada, aí sim, aí ela vai buscar essa sensação, vai buscar essa sensibilidade e, na imensa maioria das vezes, ela consegue, consegue aprender a transformar a excitação em orgasmo. Porque o que todo mundo conhece é o ponto G, que é o famoso, e o clitóris. Só esses outros 2, acho que a minoria, talvez. Sim, ou nem isso, sim, né? Os 2 mais conhecidos é o clitóris, que ele é externo, ele é equivalente ao pênis no homem, tá? Até os nomes são iguais, se você for lá no livro de anatomia, você vai ver prepúcio do clitóris, frênulo do clitóris, assim como existe prepúcio do pênis e frênulo do pênis. E voltando, Vanessa, vamos casar de novo o assunto menopausa e sexualidade. Uhum. A menopausa, um dos sintomas mais clássicos é a perda da libido, a perda do interesse pela sexualidade. Interesse pela própria sexualidade, às vezes não é nem questão do parceiro, entendeu? Então a mulher perde esse interesse, perdendo esse interesse, a tendência é que a prática sexual diminua de frequência, diminua de intensidade, e muitas vezes isso, de forma muito ruim, faz com que o casal se afaste. E tudo que a gente quer é que o casal esteja cada vez melhor constituído e que a mulher seja cada vez mais saudável. Aí vem a questão da recomposição e da suplementação com hormônio bioidêntico. Então eu advogo, defendo essa prática para que você confira saúde física e uma estabilidade emocional para essa pessoa. Dentro desse processo de estabilidade emocional, nós temos a sexualidade do casal. Nós temos a sexualidade dessa mulher. Ela precisa manter essa sexualidade e, naturalmente, que isso é colocado com o mais profundo respeito para que o casal desenvolva a sua vida afetiva de forma positiva. E o número de pacientes, Dr. Assis, que não relatam ou escondem essa questão é grande? As mulheres têm um pouco de vergonha, um pouco de medo de falar sobre isso? Eu tenho, para mim, que a obrigação de chamar para o assunto é minha. Eu que estou atendendo, então eu tenho que chamar para o assunto. Naturalmente que você respeita quando a pessoa não quer trabalhar essa questão. Mas você abre uma janela e ela tem, então, a oportunidade de relatar as suas dificuldades.
Às vezes ela não faz isso na primeira vez, às vezes ela não faz na segunda, mas quase sempre, quando ela percebe que ela está sendo bem assistida, que ela está sendo defendida, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista moral, o médico é parceiro dela, está defendendo ela nessas questões, então ela, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, ela aceita falar sobre o assunto, e isso leva à recuperação quando existe déficit, e a melhora na qualidade de vida é inequívoca. Às vezes você tem que usar o recurso medicamentoso, tá certo? Não? Que é o caso da suplementação com o hormônio bioidêntico. Se for uma mulher de 50 anos, na imensa maioria das vezes, vamos dizer, para não errar, uma mulher de 60 anos, você usou a suplementação bioidêntica, a chance dela recuperar parcialmente ou até 100% da sua capacidade sexual é muito positiva. E eu percebo claramente que os casais melhoram muito do ponto de vista de afetivo quando a sexualidade é positiva. Tá, e é uma questão de saúde também, né? Isso para não saudável, falar, né? Né? Você está falando de saúde, isso para a gente não tocar, às vezes, na questão do emocional, né? Se o casal está ajustado emocionalmente, você tem uma segurança na sua parceira e a sua parceira tem uma segurança em você, entendeu? Então, esse ajuste é fundamental. E na questão de saúde, além da saúde emocional, existe aquilo que nós já falamos, que é a saúde física, tá? Se você sai no sol, o seu corpo pede água. Se você tem vivência erótica, respeitosa, dentro dos padrões que a própria pessoa aceita, o seu corpo pede o hormônio. E você, tendo a oportunidade de ofertar o hormônio, ele vai circular e vai fazer a sua saúde física, mexendo com a sua massa óssea, mexendo com a sua massa colagenosa e mexendo com a sua massa muscular. Às vezes você vê uma pessoa na academia, na faixa de 50 e 60 anos, dando um duro lá e não emagrece, não ganha massa muscular, não atinge os objetivos dela. Por quê? Porque ela está com uma insuficiência esteroidal, ela está com uma insuficiência ovariana, que é o mesmo nome de insuficiência hormonal. Corrigiu isso, a chance dela ganhar pelo menos um pouco de massa muscular, dela recuperar parte da massa colagenosa e recuperar a massa óssea, a chance aumenta muito, aumenta significativamente. Agora, se você deixa de lado, a pessoa vai morrer lá na academia de tanto sofrer, vai continuar ganhando peso, porque a pessoa estando doente, ela não emagrece, então ela vai malhar desesperadamente, não vai perder peso e não vai recuperar aquilo que ela perdeu de massa óssea e massa muscular. Tá, lembrando que é preciso procurar um profissional habilitado para poder fazer esses ajustes, não é sair, né, tomando hormônio indiscriminadamente. Não, eu vejo, por exemplo, infelizmente, a gente depara muitas vezes no consultório com pessoas comprando hormônio via internet, com pessoas, aqueles e aquelas que querem ganhar massa muscular, usando imitação de testosterona, imitação de DEA, que é a dehidroepiandrosterona, na expectativa de ganhar massa muscular, sem olhar os malefícios que isso pode acontecer. Para o homem, involução do testículo, diminuição na produção natural de testosterona, diminuição do tamanho do pênis, isso a médio e longo prazo. Quer dizer, vai ficar musculoso, vai ficar com a massa muscular bonita, ou às vezes até exagerado. O bonito é individual, né, de cada um. Mas com chance de prejuízo muito grande. A longo prazo. A médio e longo prazo. Porque de primeiro ele vai achar que ele está ganhando, tá que ganhando, ele está bem. Está
abafando, né, como diz a turma. Mas assim, e as mulheres também. As mulheres também, elas usam às vezes DEA, que é a dehidroepiandrosterona. Não vou falar o nome comercial aqui, porque não é o caso, mas é um hormônio precursor da testosterona. Às vezes usam testosterona direto, na expectativa de ganhar massa muscular. Isso com uma série de riscos. No caso da mulher, ela tem processo de masculinização, às vezes acentuado, e o que é pior, né, são as doenças vasculares, que são consequências do uso de medicamento à base de hormônio. Hormônio não faz mal para ninguém. O medicamento à base de hormônio, existem inúmeros trabalhos, como já citamos, que são prejudiciais à saúde. Um dos maiores prejuízos é para a questão cardiovascular. As tromboses é um efeito muito frequente do uso desses produtos. Então, repetindo, tem que ter acompanhamento. E falando nisso, o coração é um dos órgãos que mais tem receptor de testosterona no nosso corpo, né? Então, se a pessoa está usando um medicamento à base de testosterona, né, um medicamento parecido, é um dos primeiros locais que vão ser, o primeiro local, né, que vai ser afetado, é onde vai acontecer isso, vai provocar... O coração é eminentemente um órgão de músculo. Ele é praticamente só músculo. Ele funciona ininterruptamente. E o maior estimulador da atividade muscular é a testosterona. Vamos falar um pouquinho, assim, rapidamente, que eu não sou cardiologista, mas vamos falar do infarto. O infarto do miocárdio acontece também nessa faixa etária, acima de 40 anos. Maior incidência? Maior incidência. Quando começa a diminuir a testosterona, que é o hormônio clássico masculino. Então começa a diminuir a testosterona, aumenta a incidência de infarto. Por quê? Porque o coração ele é quase que exclusivamente músculo. E o mediador e o estimulante da atividade muscular é a testosterona. A prova disso, no geral, os recordes masculinos são, na imensa maioria das vezes, superiores aos recordes femininos. Por exemplo, uma corredora de 100 metros rasos faz num tempo X. Um corredor, o homem, faz geralmente num tempo menor. Então, os recordes masculinos são superiores, porque a testosterona é muito maior, muito mais intensa no homem. Ela existe na mulher, mas ela é mais intensa no homem. Tá? Na mulher, a testosterona ela é produzida diretamente pelo ovário e também através da progesterona. Então, quando a mulher suplementa progesterona, ela consegue aumentar também fisiologicamente a sua testosterona. A progesterona está no alto da cascata, né? Exatamente. E aí ela vem descendo e ela vai produzindo os outros hormônios. Vai se desdobrando, igualzinho à fisiologia do funcionamento do nosso corpo, vai se transformando e vai formar os hormônios. Inclusive ela. Inclusive a testosterona. Tá. Só para finalizar, Tarcísio, eu queria que o senhor faça um pouquinho sobre aquela tríade que a gente fala de vitamina D, vitamina K, magnésio, vitamina A. Tá. Tríade não, são 4, né, que eu falei aqui. Importante é o seguinte, o cálcio, que é o principal elemento, o mais falado, sozinho ele não serve para nada. Ou melhor, ele serve para prejudicar a pessoa. Ele serve para prejudicar a sua massa óssea. O cálcio, ele trabalha dentro de um time. Se for um time de futebol, nós teríamos 11 componentes. Não adianta você pôr só o goleiro, ou o goleiro e o ponta esquerda, e não colocar os outros elementos que vai perder. O time não vai ter sucesso. Então, a reposição de cálcio, com o intuito de recuperação da massa óssea,
ele tem que ser feito junto com outros componentes e tem que ser feito junto com a suplementação esteroidal, a suplementação bioidêntica, com hormônio bioidêntico. Se nós separarmos essas duas ações, nós não vamos ter o efeito desejado. Se usar o cálcio sozinho, ele vai ser mais prejudicial do que benéfico. Então o cálcio tem que ser usado, tem que ser suplementado junto com outros componentes. Esses outros componentes eu destacaria a menaquinona, que é a vitamina K2, que na realidade é um hormônio porque ele atua no núcleo celular. Então, mas isso é só uma questão de definição. A K2, junto com o cálcio, junto com o magnésio e outros elementos, vai fazer com que o cálcio vá para o local certo. Nós temos 2% do cálcio na corrente sanguínea, circulando. 98% do cálcio está lá no osso ou no dente, que também é osso praticamente. Então, e é aí que eu quero o cálcio. Aí que eu consigo evitar que a pessoa tenha perda de massa óssea. Então é essa ação conjunta. A menaquinona, que é a K2, o cálcio e o magnésio e a suplementação esteroidal, a suplementação bioidêntica, é isso que vai fazer com que a pessoa mantenha a sua massa óssea, evite aquela famosa fratura de colo de fêmur na faixa de 60, 70, às vezes 80 anos. Qualquer tombo, né? Qualquer tombinho cai. Já quebra. E esses elementos também interferem na recuperação da massa muscular e da massa colagenosa. Ou seja, o processo de envelhecimento físico vai ser o quê? Mais lento. O objetivo seria o seguinte, ó, morrer jovem, o mais velho possível. Com saúde, igual meu pai, morreu com 100 anos e 6 meses. Começou a tomar remédio, ele tinha 99 anos, começou a tomar o remédio para pressão. Só com 99 anos. Mas sempre teve uma vida muito regrada e de muito trabalho. Então, a atividade física intensa. Mas, então, voltando aqui no nosso assunto principal, eu divaguei um pouco aqui. Então, é fundamental essa suplementação com esses produtos. A gente não obtém a menaquinona, a vitamina K2, de forma fácil na natureza, nos alimentos. Então, é importante que ela seja suplementada. E a ação tem que ser conjunta, tem que ser os dois trabalhos. A suplementação com minerais e com vitaminas, tá? Juntamente com a suplementação bioidêntica. Nós não podemos separar uma coisa da outra, não tem o mesmo efeito. Então seria assim, colocar os dois times para jogar de forma completa. Entre todos esses aí que nós citamos, não podemos esquecer do colecalciferol, que é a D3, que interfere diretamente na sua capacidade muscular, na sua capacidade, na sua disposição de modo geral. E protege também, é um dos componentes importantes na proteção da massa óssea. Os hábitos, de uma maneira geral, mudaram bastante, né? Então, o trabalho, vamos chamar assim, de trabalho indoor, né? Sem exposição ao sol, obviamente que é uma das maiores contribuições para que você tenha menos o colecalciferol, que é a vitamina D3, tá? Que também é um hormônio. Sim. Ele atua direto no núcleo celular, mas o nome ficou famoso de vitamina D3, de vitamina D3. Então tá bom, gente. Por hoje é isso. Agradeço aí vocês. Doutora Assis, muito obrigada pela presença, viu? Pela explanação, pela contribuição aqui com a gente, tá? E até a próxima, gente.